Oh, glória a Deus, vamos adorar, exaltar, bendizer e louvar o nome santo do Senhor, daquele que vive, daquele que reina, daquele que é fiel, daquele que é santo, daquele que é justo e verdadeiro. Eu tenho certeza que Deus ele cuidou de ti durante toda essa semana, por isso é sempre um motivo de muita alegria poder agradecer ao Senhor, poder declarar e dizer que ele vive, que ele reina, que ele é bom. Por isso eu vim te convidar a adorar junto conosco. Se você que souber o louvor, vamos adorar ao Senhor porque ele é bom, porque ele vive e ele reina para todo sempre. Seja muito bem-vindo a este cantinho que o Senhor separou para falar ao nosso coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenha certeza que Ele tem cuidado de tudo. Assim como diz a sua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O medo vem a todo instante para querer minha fé roubar, dizendo você já tentou demais, agora pare de tentar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar, distantes da minha realidade, preciso rabiscar. Olha o que Deus veio falar pra mim e pra você. A voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco agora, porque eu vou falar. Ele vai falar contigo e comigo, e ele veio dizer assim: eu não trouxe até aqui pra morrer. Será que você se esqueceu que eu penso mais alto que você? Então levante a cabeça e volte a projetar. Não rabisque do papel, porque eu sou fiel pra realizar. É fiel pra terminar, no seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, não, não, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, porque ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus contemplar essa linda obra que ele começou na sua vida, e você vai cantar. Você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar, no seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá.
Ele é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel é Deus. Glória a Jesus. Fiel é o nosso Deus. Tenha certeza que Ele começou a boa obra na minha e na sua vida. E Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para fazer e para fazer acontecer tudo aquilo que Ele disse para mim e para você. Cabe a nós permanecermos na torre de vigia. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele vive, porque Ele reina e porque Ele é bom. Eu glorifico ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Ele começou a boa obra na minha e na sua vida. Nos diz a palavra que Ele é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Ele é aquela luz que não se apaga, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é aquela luz que não precisa de interruptor para acender. Ele é aquela luz que não queima. Ele é a luz. A luz que fica acesa a todo momento, a luz que clareia, ilumina o meu e o teu caminho. Por isso Ele é fiel para completar e para terminar tudo aquilo que Ele prometeu a mim e para você. Porque o meu caminho e o seu não vai estar escuro diante da luz das luzes. A luz que não precisa, aleluia, de bateria. A luz que não precisa da energia gerada, louvado seja Deus, por diversas formas aqui da terra. Ele é a própria luz. Eu glorifico ao Senhor por esta palavra. Louvo, exalto e bendigo, porque se não fosse o Senhor que estivera ao nosso lado, ora diga Israel. Eu tenho certeza que se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado, será que você pode dizer, ora diga o seu nome. Se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, ora diga Alessandra. Mas Ele estava, esteve e estará comigo a todo tempo, como diz a palavra, até a consumação dos séculos. Ele não abandona os seus. Ele não deixa você sozinho. Ele é a luz para o teu caminho, a lâmpada para os teus pés e a luz para o teu caminho. Isso quer dizer que onde quer que você pôr as plantas dos seus pés, onde quer que você pisar, o Senhor terá iluminado. Iluminando o Senhor, Ele quebra toda a cadeia, toda a escuridão, tudo aquilo que vem para tentar fazer com que o seu caminho fique escuro. Não vai permanecer, porque a Bíblia diz que Ele é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. E quando eu e você nos apegamos à palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não tem como Ele não ser a minha e a tua luz. Eu quero deixar esta palavra, louvado seja Deus, porque Ele não precisa, aleluia, ser ligado. Ele já está ligado o tempo todo em mim e em você. Quando nós entramos em um ambiente escuro, nós precisamos acender, nós precisamos apertar um botão, nós precisamos apertar algo para ligar. Mas com Jesus é diferente. Ele, aleluia, está ligado. Ele é o brilho, Ele é a luz o tempo todo. Por isso que o teu caminho e o meu, louvado seja Deus, é garantido. Porque a Bíblia diz que Ele é a lâmpada para os meus pés, para os teus pés, e a luz para o meu e para o teu caminho. Estando você, louvado seja Deus, nessa luz chamada Jesus, você não vai ter, aleluia, caminhos escuros onde você não vai poder passar. A Bíblia diz que o povo passou pelo deserto, o povo passou pelo mar, o povo passou pelo Jordão. Mas por quê? Porque com eles estava a luz. Se a luz não estivesse com eles, eles não poderiam passar por aquele caminho, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a luz está comigo e contigo, a lâmpada está comigo e com você, Ele é a luz para o meu e para o teu caminho. Ainda que pareça que esteja escuro, louvado seja Deus. Deus, Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Mas Ele é tão bom que Ele fala várias para edificar a minha e a sua fé. Eu estou aqui com a palavra do Senhor aberta, mas Ele está dizendo para mim, neste momento, que Ele é a lâmpada para os teus pés e a luz para o teu caminho. E eu tenho certeza que o Senhor já falou contigo através desse louvor, porque Ele começou a boa obra e Ele é fiel para completar. Passe o tempo, passe a hora, Ele tudo cumprirá. Louvado seja Deus, porque Ele é Deus. E Ele zela pela sua palavra para que se cumpra. Jeremias capítulo número 7, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te
à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se de veras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se de veras fizerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtarei vós e matareis e cometereis adultério, e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde o princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, portanto, fazeis todas essas obras, diz o Senhor. E eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei aos vossos pais, como fiz a Siló, e vós arrojei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, e a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele, clamou a oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Nós lemos Jeremias capítulo número 7, e a Bíblia vem dizer: louvado seja Deus, que Deus ele faz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, algumas ameaças, algumas promessas diante da porta do templo. E ele fala com o profeta Jeremias. Mas Deus, por que Deus ele faz tudo isso? Porque Deus ele quer chamar a atenção do povo. E a Bíblia nos relata que Deus ele fala com Jeremias e diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor dizendo. Deus ele falou com Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz. A Bíblia diz que Deus mandou o profeta se pôr à porta da casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos entender que estando ele do lado de fora da porta, a Bíblia diz: põe-te, aleluia, à porta da casa do Senhor. Isso quer dizer que ele não pôs-se dentro da casa do Senhor, ele pôs-se à porta. E algo vem nos remeter a essa história, porque o correto seria alguém falar dentro da casa e não do lado de fora. Mas por que ele estava falando do lado de fora? Porque embora aquele povo dissesse que estava do lado de dentro da casa do Senhor, na verdade não estava. E Deus, aleluia, ele estava querendo chamar a atenção daquele povo. E a Bíblia diz que Deus disse assim para o profeta: proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. E quantas das vezes Deus ele tem dito para mim e para você melhorar o nosso caminho e as nossas obras. E o que Deus está querendo falar acerca por intermédio dessa palavra é que embora nós venhamos achar que está bom, na verdade não está. Embora nós venhamos achar que nós estamos praticando obras boas, na verdade nós precisamos melhorar a todo tempo, porque a Bíblia vem dizer que nós somos falhos. E a Bíblia diz que Deus mandou o profeta falar nas portas e disse assim: põe-te à porta do Senhor e proclama ali esta palavra. E esta foi a palavra: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras,
e vos farei habitar neste lugar. Por quê? Porque a Bíblia vem dizer que o profeta falou do lado de fora. Tendo o profeta falado do lado de fora, nós vamos entender que o povo não estava do lado de dentro. Aí Deus ele fala por intermédio do profeta e diz assim: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras e vos farei habitar do lado de dentro. E para nós habitarmos do lado de dentro, o que significa isso? Para nós, aleluia, ter acesso ao trono da glória. É necessário nós melhorarmos o nosso caminho, louvado seja Deus, e as nossas obras. E como é que nós fazemos isso? É buscando os frutos do Espírito Santo. A mansidão, a temperança, o domínio próprio, a paciência. As coisas que requer de nós no dia a dia, em situações adversas que nós passamos. A Bíblia diz: melhorai os vossos caminhos. Por isso que Deus ele trouxe aquela palavra no início, louvado seja Deus, que Ele é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. E quando nós andamos com Ele, quando nós caminhamos com Ele, a Bíblia nos relata que o nosso caminho ele é melhorado. Se nós olharmos durante, aleluia, a Bíblia, nós vamos ver que os discípulos eles melhoraram. Pedro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por um determinado momento ele negou. Mas logo depois que ele entendeu o propósito da morte de Cristo, a Bíblia diz que ele se tornou alguém que defendia. A Bíblia vem dizer que Pedro, por tanto falar de Deus, depois de ter negado, por tanto falar de Jesus, depois de tendo-o negado, aleluia, como a própria palavra vem dizer, que ele foi preso. Ele foi preso e a Bíblia vem dizer que Deus ali enviou um anjo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as cadeias foram quebradas. Por isso nós vamos ver que quem caminha com Jesus sempre melhora. E Deus ele quer que nós venhamos a caminhar com Ele para que nós venhamos a melhorar. E nesse capítulo nós lemos lá algumas situações que Deus ele fala para que o povo não fizesse. A Bíblia diz que Deus ele chamou o povo para conversar, que Deus ele chamou o povo de madrugada e o povo não respondeu. Que Deus ele falou com o povo e o povo não estava nem aí. E Deus ele é um Deus tão maravilhoso que ele fala por intermédio da vida do profeta. Ele diz: olha, vai lá na porta da minha casa que dizem que chama-se pelo meu nome e fala essas palavras. E o profeta teve que falar aquilo que o Senhor estava falando. E na medida que o profeta falando, Deus ele ia mostrando como que nós podemos nos aproximar. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus: não oprimides o estrangeiro, e o órfão e a viúva, não derramardes sangue inocente neste lugar. E quantas das vezes tem pessoas que oprimem outros pelo simples fato de serem estrangeiros, pelo simples fato de ter acabado de chegar em um determinado lugar, em um determinado departamento, em uma determinada, aleluia, situação. E Deus ele não quer que nós venhamos a oprimir o estrangeiro. Como assim o estrangeiro? Pode ser no setor de trabalho, pode ser na escola, pode ser em qualquer lugar. Todo aquele que chega recentemente é estrangeiro em algum determinado local, em alguma determinada situação. E quantas das vezes as pessoas usam esses detalhes para oprimir alguém. Opressão, louvado seja Deus, ela pode vir de diversas formas e Deus ele quer falar por intermédio, porque muitas das vezes nós estamos sendo oprimidos ou nós estamos oprimindo alguém. E o fato de oprimir, o fato, louvado seja Deus, um estrangeiro, um órfão, uma viúva, ou um derramar de sangue inocente, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Nós vamos ver que Deus ele fala, ele dá alguns relatos de coisas que ele abomina. Por quê? Porque lá no início do versículo ele diz: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. E quem de nós não precisamos melhorar os nossos caminhos, as nossas obras? Precisamos a todo tempo, a todo momento. Porque somos falhos, somos seres limitados, cheios de defeitos. A Bíblia diz que nós somos pobrezinhos, vermes de Jacó. Mas o Espírito Santo que habita em mim e em você, ele tem essa função de nos melhorar dia após dia. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam manhã após manhã. E é a causa de nós não sermos consumidos, porque se fosse pelo nosso próprio entendimento, se fosse pelas nossas maneiras, pelo nosso comportamento, se fosse pelo nosso adversário, tudo já tinha nos tragado. Mas o Senhor não nos deu por presa. A Bíblia vem dizer lá no Salmo, louvado seja Deus, de número 124, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou-se e nós escapamos.
Nós escapamos quando Jesus desceu naquela cruz do Calvário. E Deus vem dizer, melhora as tuas obras, assim como tem dito para mim, melhora as tuas obras, melhora os teus caminhos. O que quer dizer isso? É buscar melhorar um dia após o outro. Se ontem eu fiz algo que eu sei que possa ter desagradado o Espírito Santo, que no dia de hoje eu venha fazer uma autoanálise, porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, para então depois, louvado seja Deus, então apontar alguém. E quantas das vezes as pessoas estão examinando aos outros e estão deixando de examinar a si mesmo. Mas o Espírito Santo, ele quer que nós venhamos a melhorar os nossos caminhos e as vossas obras. E por quê? Porque Deus, ele vem dizer que se nós, aleluia, melhorarmos os nossos caminhos e as nossas obras, ele nos fará habitar no templo. Ou seja, aquele povo estava habitando do lado de fora, mas Deus queria que o povo habitasse do lado de dentro. E passar para o lado de dentro é ter acesso. Quando você está do lado de fora de algo, você não tem acesso. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe, louvado seja Deus, as decisões que estão sendo tomadas. Mas quando você está do lado de dentro, você passa a ter acesso. E é isso que Deus, ele quer me dar acesso e te dar acesso quando eu e você melhorarmos o nosso caminho e as nossas obras. Deus, ele é tão maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus, ele fala com o profeta acerca de tudo que estava acontecendo. E ao mesmo tempo que ele fala com o profeta, ele diz assim, olha só, você vai lá, vai dar o recado, se eles não ouvirem, eu não quero que você ore. E diz assim, eu vos arrojei da minha presença, versículo 15. Como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, versículo 16, não ores por este povo, nem me importunes. Glória a Jesus. Nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Deus estava falando com o profeta que o profeta, se ele viesse orar, se ele viesse clamar, porque estava com a vida desarrumada, Deus, ele não ia ouvir. E muitas das vezes, louvado seja Deus, nós clamamos até pela vida de pessoas. E muitas das vezes nós nos perguntamos, por quê? Porque é necessário se ter uma aliança com o Senhor. É necessário que essas pessoas também queiram um compromisso com Cristo, assim como nós queremos. E muitas das vezes nós nos perguntamos, mas por que eu oro tanto pela vida de fulano ou de Beltrano? Aí Deus, ele vem dizer para mim e para você que tem situações que ele não vai querer. Por quê? Porque a Bíblia vem dizer que Deus, ele descreve aqui um povo que não tinha compromisso com ele. Um povo que não estava melhorando o seu caminho. Um povo que não estava nem aí para as obras que estava praticando. Mas muito pelo contrário, a Bíblia diz e o Senhor chamava, diz assim, versículo 13, agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei madrugando e falando e não ouvistes, chamei-vos e não responderam. Louvado seja Deus. Então Deus, ele fala por intermédio do profeta, ele diz ao profeta, tu, pois, não ores por este povo. Que povo? Nem levantes por ele clamor ou oração. E até porque nós oramos, aleluia, nós temos que pedir uma direção. Por quê? Porque nós temos que saber se Deus quer tratar, se Deus quer que eu e você venhamos a orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é necessário nós entendermos que existe um tempo, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele fala para o profeta dessa forma, não vê tu que andas fazendo na cidade? A Bíblia diz que o profeta estava orando por um povo que estava praticando o quê? Olha só, oprimindo estrangeiros, órfãos e viúvas, louvado seja Deus, que estava derramando sangue inocente. E muitas das vezes, nós temos que ter sabedoria até para orar. E é importante nós sabermos como Deus, ele quer que nós venhamos a nos comportar diante de tantas situações. Claro que nós podemos orar para que Deus liberte, sim. E nós devemos orar um tempo todo uns pelos outros. Mas a Bíblia vem dizer que Deus, ele fala aqui, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus estava dizendo que não ia ouvir o profeta se ele clamasse por quem não tinha aliança com ele, por quem não ouvia a voz dele. Deus, ele quer que nós venhamos a melhorar o nosso caminho para que nós venhamos a entender o que ele quer. Para que nós venhamos a entender qual o caminho que ele tem para mim e para você. Porque até para eu e você orarmos, nós temos que saber se nós podemos sim. Porque a Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós precisamos sermos direcionados por ele em tudo.
E a palavra de Deus para o meu e para o teu coração é: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Quando nós entendermos que nós precisamos melhorar todos os dias, todas as horas, todos os momentos, minutos e segundos, porque somos seres incapazes, somos seres limitados, somos seres imperfeitos. Deus é o Deus que vai nos fazer sempre habitar na presença dele. Deus, ele quer sempre um coração quebrantado, um coração que não se envaidece, um coração que não tem um olhar altivo, mas um coração que reconhece que necessita dele para ser limpo. Por isso que ele é a água que flui do trono. Ele é o Santo de Israel, aquele que limpa a mim e a você. E ele quer que nós venhamos a melhorar as nossas práticas, as nossas ações, os nossos comportamentos, o nosso linguajar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Ele quer que nós venhamos a melhorar o nosso caminho, para que ele nos faça habitar dentro do templo. Eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra, a palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação, além de todas que foram citadas. Mas Deus usou como base Jeremias capítulo número 7. Que Deus te dê um fim de semana abençoado, porque tenha certeza que enquanto você está crendo, Deus ele vai te fazer habitar. Como diz a palavra, e vos farei habitar neste lugar. Continue crendo, perseverando, confiando e acreditando. Pedindo a Deus para que melhore dentro de você aquilo que precisa ser mudado. Porque eu entendi que eu preciso melhorar. Eu entendi que eu preciso, aleluia, buscar caminhos, novas obras. Louvado seja Deus, obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. É contínuo, é diário. O que foi ontem, é preciso ter-se o hoje. Porque cada dia foi um dia passado. Eu não vivo mais lá, eu vivo no hoje, eu vivo no da agora. Eu vivo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nesse momento. Até a tarde já passou, até amanhã, neste momento em que eu estou gravando, já passou. E nós precisamos melhorar a todo tempo. Que essa palavra tenha edificado a sua alma, a sua mente, a sua vida. E que outras vidas possam ser edificadas. Me ajude compartilhando o vídeo para que essa palavra chegue em outros corações. E assim Deus continue falando na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração porque nós vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos. Te louvamos, bendizemos e te agradecemos, Deus, porque nós entendemos que nós precisamos melhorar, assim como o Senhor falou com aquele povo por intermédio do profeta, onde o Senhor vem dizer: melhoras os vossos caminhos e as vossas obras, para que possa habitar. Louvado seja Deus. E eu creio que é o Senhor que nos faz habitar na tua presença. Vem nos melhorar, Senhor, vem nos limpar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos de ti, assim como as costas, meu Pai, suspiram e anseiam pelas águas, assim como a terra necessita da chuva, assim somos nós, terra seca necessitada do Senhor. Vem nos ajudar, Deus, a melhorar, porque sozinho nós não podemos. A tua palavra vem dizer que o bem que nós queremos fazer, esse nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos, esse sim nós cometemos. Meu Deus, nós queremos melhorar assim como os teus discípulos. Assim, meu Deus, aleluia, como Pedro, quando a tua palavra vem dizer que negou. E mais à frente, meu Deus, nós vamos ver que Pedro, meu Pai, foi grandemente usado. A palavra vem dizer que ele curou um homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra vem dizer que de tanto ele falar do teu amor, ele foi preso, ele foi encarcerado, mas ele não negou mais. Pedro melhorou, meu Deus, porque ele entendeu que ele precisava de ti. Ele entendeu, meu Deus, que ele não poderia acontecer o que acontecesse, negar o teu nome. E nós também viemos a melhorar, meu Deus, em tudo. É o nosso pedido, para que nós possamos habitar na tua presença. Como diz a tua palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nós queremos descansar, meu Deus, nessa tua presença. Te louvamos e te agradecemos e bendizemos. Profetizamos um fim de semana abençoado em nome do Senhor Jesus. Toma conta de nós, da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, da nossa parentela. Guarda, Senhor, cada um conforme o teu querer e a tua vontade. E nos ensina, Deus, aleluia, até no orar. Pelo que deve ser orado, como deve ser orado e a forma como o Senhor quer que nós venhamos a colocar diante de ti a oração e o pedido. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade. E perdoe-nos, Senhor, se por algum momento o Senhor nos chamou e nós não entendemos, nós não fomos. Assim, meu Deus, como Samuel, quando a tua palavra vem dizer que o Senhor chamou Samuel, 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 e ele a princípio não entendeu. Queremos te pedir perdão, Deus, se por algum motivo nós não entendemos o teu chamado. Muito obrigada.
Em nome do teu Filho amado Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém.